Equações trigonométricas, parte 8. Vejamos este outro exemplo, onde temos cosseno de x que multiplica 1 menos a tangente de x, menos seno de x que multiplica 1 mais cotangente de x, que é igual a 1. E temos que achar o valor de x que satisfaça esta equação. Este valor de x é um ângulo no intervalo de 0 graus a 360 graus. Ele pode estar no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Então, vamos aqui igualar estas equações em uma única razão, término de uma razão trigonométrica. Portanto, temos cosseno de x que multiplica 1 menos. Sabemos que a tangente de x equivale a seno de x sobre cosseno de x. Fecha parênteses, menos seno de x, que multiplica 1 mais. Sabemos que a fórmula da cotangente é cosseno sobre seno. Então, eu tenho cosseno de x que divide o seno de x. E tudo isto deve ser igual a 1. Se eu aplicar a distributiva cosseno de x vezes 1, eu tenho cosseno de x. Cosseno de x vezes seno de x, que divide cosseno de x, eu corto cosseno de x por cosseno de x, sobra menos seno de x. Menos a mesma coisa, seno de x vezes 1, seno de x. Seno de x vezes cosseno de x, que divide seno de x, corta este com este, sobra menos com mais, menos cosseno de x, que é igual a 1. Eu corto este cosseno de x menos cosseno de x, zerou. Menos seno de x e menos seno de x, eu tenho menos 2 seno de x, que é igual a 1. Seno de x é igual a 1 sobre menos 2. E eu tenho que verificar na tabela trigonométrica ou no círculo trigonométrico qual o ângulo do valor de seno que é igual a menos meio. Eu posso desenhar, esboçar o círculo trigonométrico, onde eu terei os eixos x, que é o eixo do cosseno, e o eixo y, que é o eixo do seno, que é o eixo que eu vou trabalhar. E, portanto, eu tenho aqui eixo y, eixo do seno. Eu quero saber aonde qual o ângulo de seno que equivale a menos meio. Portanto, menos meio equivale a mais ou menos aqui. Eu estou no eixo y. O eixo y é o eixo dos senos. Eu tenho de 0 para baixo, eu tenho negativo. Portanto, aqui eu tenho menos meio. E se eu pontilhar, eu posso definir que aqui eu terei 210 graus e do outro lado eu terei 330 graus. Portanto, os 2 graus que eu posso definir de seno, do valor de x, equivale a 210 graus e x equivale a 330 graus. E se eu substituir estes ângulos onde eu tenho os valores de x, ele tem que satisfazer a equação. Ou seja, se eu substituir 210 graus onde eu tenho o valor de x e calcular, o resultado tem que ser igual a 1. Se eu substituir 330 a todos os valores de x, o meu valor, minha resposta tem que ser igual a 1. Ou seja, tem que satisfazer a igualdade da equação. Portanto, o resultado deste exercício, deste exemplo, é igual a 210 graus e 330. Porque ele fala que entre 0 e 360 graus. O intervalo entre o primeiro quadrante pode estar no segundo quadrante, terceiro quadrante ou quarto quadrante. Portanto, aqui eu encontro a resposta deste exemplo. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tariasplus.com.